Esirten morre aos 35 anos e luto atinge fãs de novelas turcas. A morte de Esirten interrompeu uma trajetória que vinha se aproximando do público brasileiro por meio das novelas turcas exibidas na TV aberta. A atriz, lembrada recentemente por interpretar Andy em Coração de Mãe, morreu nesta segunda-feira, 15 de junho, aos 35 anos. A primeira explicação divulgada publicamente aponta para um possível ataque cardíaco. A informação foi publicada pelo jornal Turkiye Today e também repercutida por veículos brasileiros especializados em tramas turcas, mas a causa oficial ainda depende do laudo de autópsia. A confirmação apareceu em um story do perfil Nalan Yildirim Management. Na nota, o advogado Google Koyun informou que a atriz faleceu por volta das 12h, enquanto estava em casa com a mãe, e afirmou que as primeiras avaliações indicam ataque cardíaco, embora a investigação continue em andamento. O comunicado também ressaltou que o resultado da autópsia será responsável por esclarecer a causa exata da morte. O advogado declarou condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas da atriz, além de indicar que o público será informado quando houver uma conclusão oficial. Nascida em Sivas, na Turquia, em 14 de junho de 1991, se construiu a carreira unindo música e interpretação. Ela se formou em ópera e performance vocal pela Universidade de Yazar em 2014 e depois estudou atuação no Sadri Alizi Cultural Center. Entre os trabalhos que ampliaram sua projeção fora da Turquia estão Inijeli, S.R. Errado e Kizil Serbeti, produção em que viveu Izil Turkan. Para o público brasileiro, porém, a associação mais recente veio de Coração de Mãe, novela exibida pela Record TV. A repercussão também chegou aos bastidores da dramaturgia turca. Melis Velek e Zeynep Gur, roteiristas de destaque na televisão do país, lamentaram a morte da atriz nas redes sociais e lembraram que trabalharam com ela em 3 projetos diferentes. Na mensagem, as autoras afirmaram estar profundamente tristes com a perda de S e destacaram a bondade da atriz, além de prestarem condolências à família, aos entes queridos e aos fãs. A despedida reforça o alcance de uma carreira que, mesmo breve, atravessou fronteiras e chegou a diferentes mercados de novelas. Fazendo um apanhado geral, Esirten morre aos 35 anos e luto atinge fãs de novelas turcas. Vale lembrar também que a morte de Esirten interrompeu uma trajetória que vinha se aproximando do público brasileiro por meio das novelas turcas exibidas na TV aberta. A atriz, lembrada recentemente por interpretar Andy em Coração de Mãe, morreu nesta segunda-feira, 15 de junho, aos 35 anos. A primeira explicação divulgada publicamente aponta para um possível ataque cardíaco. A informação foi publicada pelo jornal Turkiye Today e também repercutida por veículos brasileiros especializados em tramas turcas, mas a causa oficial ainda depende do laudo de autópsia. A confirmação apareceu em um story do perfil Nalan Yildirim Management. Na sequência, na nota, o advogado Google Koyun informou que a atriz faleceu por volta das 12h, enquanto estava em casa com a mãe, e afirmou que as primeiras avaliações indicam ataque cardíaco, embora a investigação continue em andamento. Na sequência, o comunicado também ressaltou que o resultado da autópsia será responsável por esclarecer a causa exata da morte. O advogado declarou condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas da atriz, além de indicar que o público será informado quando houver uma conclusão oficial. Ainda sobre o caso, nascida em Sivas, na Turquia, em 14 de junho de 1991, se construiu a carreira unindo música e interpretação. Ela se formou em ópera e performance vocal pela Universidade de Yazar em 2014 e depois estudou atuação no Sadri Alizi Cultural Center. Outro ponto importante, entre os trabalhos que ampliaram sua projeção fora da Turquia estão Inijeli, S.R. Para completar, Errado e Kizil Serbeti, produção em que viveu Izil Turkan. Para o público brasileiro, porém, a associação mais recente veio de Coração de Mãe, novela exibida pela Record TV. A repercussão também chegou aos bastidores da dramaturgia turca. Na sequência, Melis Velek e Zeynep Gur, roteiristas de destaque na televisão do país, lamentaram a morte da atriz nas redes sociais e lembraram que trabalharam com ela em 3 projetos diferentes. E não para por aí. Na mensagem, as autoras afirmaram estar profundamente tristes com a perda de S e destacaram a bondade da atriz, além de prestarem condolências à família, aos entes queridos e aos fãs. Vale lembrar também que a despedida reforça o alcance de uma carreira que, mesmo breve, atravessou fronteiras e chegou a diferentes mercados de novelas. Repassando os acontecimentos na ordem inversa. A despedida reforça o alcance de uma carreira que, mesmo breve, atravessou fronteiras e chegou a diferentes mercados de novelas. Vale lembrar também que na mensagem, as autoras afirmaram estar profundamente tristes com a perda de S e destacaram a bondade da atriz, além de prestarem condolências à família, aos entes queridos e aos fãs. Melis Velek e Zeynep Gur, roteiristas de destaque na televisão do país, lamentaram a morte da atriz nas redes sociais e lembraram que trabalharam com ela em 3 projetos diferentes.
Além disso, a repercussão também chegou aos bastidores da dramaturgia turca. Para o público brasileiro, porém, a associação mais recente veio de Coração de Mãe, novela exibida pela Record TV. Errado e Kizilcik Serbeti, produção em que viveu Izil Turkan. Ainda sobre o caso, entre os trabalhos que ampliaram sua projeção fora da Turquia estão Ini Jelin, SR. Ela se formou em ópera e performance vocal pela Universidade de Azar em 2014 e depois estudou atuação no Sadri Alizi Cultural Center. Nascida em Sivas, na Turquia, em 14 de junho de 1991, se construiu a carreira unindo música e interpretação. Outro ponto importante, o advogado declarou condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas da atriz, além de indicar que o público será informado quando houver uma conclusão oficial. O comunicado também ressaltou que o resultado da autópsia será responsável por esclarecer a causa exata da morte. Na nota, o advogado Gugo Koyun informou que a atriz faleceu por volta das 12h, enquanto estava em casa com a mãe, e afirmou que as primeiras avaliações indicam ataque cardíaco, embora a investigação continue em andamento. Vale lembrar também que a confirmação apareceu em um story do perfil Nalan Yildirim Management. Outro ponto importante, a informação foi publicada pelo jornal Turki Today e também repercutida por veículos brasileiros especializados em tramas turcas, mas a causa oficial ainda depende do laudo de autópsia. A primeira explicação divulgada publicamente aponta para um possível ataque cardíaco. A atriz, lembrada recentemente por interpretar Andy em Coração de Mãe, morreu nesta segunda-feira, 15 de junho, aos 35 anos. A morte de Esirken interrompeu uma trajetória que vinha se aproximando do público brasileiro por meio das novelas turcas exibidas na TV aberta. Vale lembrar também que Esirken morre aos 35 anos e luto atinge fãs de novelas turcas. Na sequência, além disso, Esirken morre aos 35 anos e luto atinge fãs de novelas turcas. A morte de Esirken interrompeu uma trajetória que vinha se aproximando do público brasileiro por meio das novelas turcas exibidas na TV aberta. E não para por aí. A atriz, lembrada recentemente por interpretar Andy em Coração de Mãe, morreu nesta segunda-feira, 15 de junho, aos 35 anos. E não para por aí. A primeira explicação divulgada publicamente aponta para um possível ataque cardíaco. Ainda sobre o caso, a informação foi publicada pelo jornal Turki Today e também repercutida por veículos brasileiros especializados em tramas turcas, mas a causa oficial ainda depende do laudo de autópsia. Vale destacar que a confirmação apareceu em um story do perfil Nalan Yildirim Management. Na nota, o advogado Gugo Koyun informou que a atriz faleceu por volta das 12h, enquanto estava em casa com a mãe, e afirmou que as primeiras avaliações indicam ataque cardíaco, embora a investigação continue em andamento. Vale destacar que o comunicado também ressaltou que o resultado da autópsia será responsável por esclarecer a causa exata da morte. Ainda sobre o caso, o advogado declarou condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas da atriz, além de indicar que o público será informado quando houver uma conclusão oficial. Além disso, nascida em Sivas, na Turquia, em 14 de junho de 1991, se construiu a carreira unindo música e interpretação. Ela se formou em ópera e performance vocal pela Universidade de Azar em 2014 e depois estudou atuação no Sadri Alizi Cultural Center. Para completar, entre os trabalhos que ampliaram sua projeção fora da Turquia estão Ini Jelin, SR. Na sequência, Errado e Kizilcik Serbeti, produção em que viveu Izil Turkan.